Muito bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é o Minuto de Sabedoria, onde aplicar a inteligência e sempre buscando a sabedoria que vem do alto, através das Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Hoje, como sempre temos dito, sexta-feira e o início de um final de semana, sempre fazemos alusão da mensagem para uma reflexão maior, para um tempo, dedicarmos um tempo para um devocional, já que durante a semana a correria do dia a dia impede isso. Hoje vamos falar acerca do prumo de Deus. Assunto esse que está explícito no texto de Amós, capítulo de número 7, versos 7 e 8, e nos diz assim: Mostrou-me também assim, o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou: Que vês tu, Amós? Eu respondi: um prumo. E o Senhor então disse: Eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Também em Mateus capítulo 7, quando vai terminando o Sermão do Monte, esse texto está relacionado à mensagem, ao assunto que estamos hoje tratando, que é o prumo de Deus. Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está nos dizendo que a palavra dele e a prática desta palavra, em primeiro lugar, nos transforma em uma pessoa prudente, que é aquela que evita danos para si e danos para os outros. E que as paredes, os muros, essa casa é construída exatamente desta forma que Jesus está dizendo. No ensino, no ouvir e na prática da palavra dele. E para esta casa estar edificada sobre a rocha, que é Jesus, todos os tijolos, a estrutura da casa, que são as palavras e a prática, nos diversos ensinos da sua palavra, durante esta construção, para que as paredes não estejam tortas, levando a casa a desmoronar, é preciso usarmos o prumo de Deus. Qual seria então o prumo de Deus? Nós podemos confirmar isto e entender isto na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que nos diz: Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, nos diz que esta palavra é viva, que ela é eficaz e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então, o prumo de Deus para nós hoje é exatamente esse. É a palavra aonde pode nos confrontar, nos instruir, nos corrigir, discernir os nossos pensamentos e também ver quais são os propósitos do nosso coração, aonde está inclinado o nosso coração. Esse é o prumo de Deus para nós, para a construção.
E o engenheiro responsável por esta construção, ele fiscaliza e mostra o que o prumo aponta de errado. Esse engenheiro civil é o Espírito Santo. E o Sermão do Monte, nos capítulos 5 até o verso 7, ele mostra quais são os cômodos, quais são os utensílios do que é constituída esta casa celestial. Vamos ver então alguns itens desta casa, que será construída por nós sob o prumo de Deus. Número 1. Os pobres de espírito, eles herdarão o reino dos céus. Número 2. As pessoas que têm fome de fazer a vontade de Deus. Número 3. Os humildes que receberão as promessas de Deus. Número 4. Os que têm misericórdia dos outros. Número 5. Os que têm coração puro, eles verão a Deus. Número 6. Os que trabalham para Deus e favor da paz, Ele tratará como filhos. Número 7. Somos sal para a humanidade. Se deixarmos de ter o sabor, para nada serviremos. Número 8. Nós somos luz para o mundo e devemos ser colocados em lugar alto. Número 9. Não quebrar o juramento que foi feito ao Senhor. Número 10. Não se vingar dos que nos fazem mal. Número 11. Amar os inimigos. Orar pelos que nos perseguem. Número 12. Devemos ser perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. E número 13. Fala da oração do Pai Nosso. Amados, todos esses cômodos, todos esses utensílios são os materiais que nós estaremos usando para construirmos a nossa casa celestial. E o prumo que vai dar a direção para dizer se as paredes, os muros que estão sendo levantados estão realmente corretos, de acordo com o desígnio e a vontade de Deus, é a palavra de Deus, aonde ela nos confronta, como dissemos no início, como citamos lá em Timóteo capítulo 3, verso 16 e Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, cabe a nós perguntarmos: que casa estamos construindo? Que tijolos, que material nós estamos usando? Os materiais espirituais, que foram alguns deles relacionados que citamos aqui, ou são tijolos carnais? Será que essa casa que está sendo construída, essa casa não pode ser interrompida a qualquer momento? E se essa casa não tiver o habite-se, quando formos chamados? E esse habite-se, ele é concedido pela Comissão de Poder e Justiça, que aprova esta casa, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O engenheiro civil, o Espírito Santo, já está nos ajudando, nos dando todo o toque, mostrando aonde estamos errados, e por isso voltarmos a usar o prumo e endireitarmos as paredes desta casa. Como será que estamos construindo a nossa casa celestial? Se Deus passou o prumo no povo de Israel, não passaria mais hoje no povo que é considerado sacerdócio real, nação santa? Será que não temos mais a obrigação de construirmos paredes corretas de acordo com o prumo de Deus? Pense nisso. Nesse final de semana, voltamos a insistir. Tire um tempinho para raciocinar, para refletir, para fazer um devocional e verificar se todas as coisas que pertencem a essa casa, elas estão sendo construídas corretamente e sob o prumo de Deus.
pegue a palavra de Deus em todos os cômodos que você está construindo, na sua fala, no seu olhar, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas reações, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu andar, no seu caminhar, nos seus interesses, em tudo que você faz. Veja se esta casa está sendo construída de acordo com o prumo de Deus. Para não termos o dissabor de, na hora de acharmos que o habite vai ser aprovado, termos a decepção, como a palavra nos diz que muitos terão, ao dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos. E ele vai responder: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Isto porque acharam que estavam construindo a sua casa celestial sob o prumo, mas a casa estava com parede torta, a casa caiu, a casa não foi aprovada, a casa não teve habite, o habite espiritual. Então, em nome de Jesus, tire um tempinho neste final de semana, use a sua inteligência, pense, sinta, analisa, reflita, faça escolhas, tome decisões, use o prumo de Deus, a palavra que nos conforta, a palavra que nos mostra, a palavra que nos confronta, a palavra que discerne os nossos pensamentos, e veja, em nome de Jesus, se esta casa ela receberá a aprovação e o habite espiritual para você morar no céu. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em cada tijolo espiritual que você pegar e assentar nesta casa, usando sempre o prumo de Deus, para que esta casa seja perfeita como é perfeito o Pai que está no céu. Deus abençoe você em nome de Jesus.